Senhoras e senhores, bem-vindos ao Entre Cenas e Ideias. E você sabe, esse é um espaço dedicado ao encontro entre cinema e filosofia. Aqui não apenas assistimos aos filmes, nós os desvendamos. Investigamos as ideias que moldam as suas histórias e investigamos como essas ideias refletem os dilemas da nossa própria existência. Sou J. Rodrigues e hoje vamos falar de uma série que está causando furor: a Adolescência, da Netflix. Se você entrar agora no aplicativo da Netflix, verá que essa é uma das séries mais assistidas. Nos bastidores da cultura, a adolescência é o epicentro de uma guerra cultural. De um lado, elogios por sua coragem em tratar temas espinhosos. Do outro lado, acusações de que a série distorce a realidade, ataca a masculinidade e serve a uma agenda ideológica. O primeiro-ministro britânico quis que essa série fosse exibida nas escolas de todo o Reino Unido. Para você entender o quão longe essas polêmicas chegaram, até Elon Musk fez questão de comentar o caso. E quando até um bilionário opina sobre uma série que fala sobre adolescentes, é porque algo mais profundo está em jogo. Então, o que realmente está por trás dessa gritaria online? Será que há ideias profundas que mereçam ser pensadas com calma? No meio de tanto ruído, como encontrar a verdade? Todo mundo pro chão, pro chão! Que é isso? O que vocês estão procurando? Estão cometendo um grande erro. Isso é um menino, é uma criança. Eu não fiz nada, pai! Adolescência conta a história de um garoto de 13 anos que foi acusado de matar uma colega de classe a facadas. A série inova em suas técnicas de filmagens e levanta debates sobre masculinidades, redes sociais e paternidade. Mas, mais do que um enredo policial, é um retrato filosófico da formação das pessoas na sociedade moderna. O jovem radicalizado online encarna o que Nietzsche chamaria de ressentimento, uma revolta contra o mundo que não reconhece como ele deseja ser reconhecido. Sua violência não nasce da força, mas da fraqueza, da frustração de um ego inflado por promessas irreais de grandeza masculina que são vendidas nas redes. Então, vamos analisar tudo isso, esclarecendo os principais pontos de controvérsia para entender a verdadeira mensagem contida nesta série. A acusação mais barulhenta veio da mudança étnica do protagonista, um ponto que se tornou símbolo de uma suposta engenharia cultural. Logo após o lançamento de Adolescência, o X, antigo Twitter, foi inundado por comparações entre a série e um caso real. E uma dessas publicações tornou-se viral apontando uma suposta adaptação criativa da Netflix. Para muitos, essa mudança não foi meramente estética, mas um claro exemplo de propaganda anti-branca e anti-masculina, assim reforçando uma narrativa ideológica disfarçada de entretenimento. Na história original, o assassino era um jovem negro, filho de imigrantes, mas na ficção tornou-se um garoto branco cuja radicalização foi associada ao movimento Red Pill. O próprio Elon Musk entrou nessa discussão com um breve, mas expressivo "Uou!". No entanto, a acusação de distorção não se sustenta tão facilmente, e vou te mostrar por quê. O criador da série, Stephen Graham, contou numa entrevista que a ideia veio de vários casos de violência entre jovens, não de um único caso real. A intenção dele com a série é mostrar uma verdade mais ampla sobre os perigos da masculinidade tóxica e de como os algoritmos influenciam a forma como os adolescentes constroem a sua identidade.
Mesmo assim, a discussão esquentou nas redes. Muita gente apontou que, na vida real, o perfil dos assassinos seria bem diferente do que foi mostrado na série, dando a entender que a escolha do personagem foi, no mínimo, bem conveniente. Além de ser uma generalização questionável, essa discussão passa ao largo de um ponto essencial. A adolescência é uma obra de ficção. E aqui vale lembrar Aristóteles: a arte é mais filosófica que a história. A série não quer retratar um caso real específico e nem pretende fazer um comentário direto sobre raça, mas sim explorar temas como masculinidade, a influência das redes sociais e a complexidade da família moderna. Aliás, a cor da pele do protagonista nunca é tratada como um elemento central na história, o que enfraquece a ideia de que a Netflix estaria tentando empurrar uma narrativa racializada. Há quem diga que a série enfraquece os meninos, retratando a masculinidade de uma forma negativa e demonizando o movimento Red Pill. Mas a pergunta é: o que significa ser forte hoje? Para Platão, a verdadeira força está na moderação, a coragem que conhece seus limites, o desejo disciplinado pela razão. E essa leitura de que a série retrata a masculinidade de forma negativa é muito equivocada, pois em nenhum momento a série ataca a masculinidade em si, mas uma versão deturpada de masculinidade. Uma masculinidade baseada na dominação, no egoísmo, no desprezo pela mulher. Uma masculinidade que, como diria Simone de Beauvoir, define o masculino como o padrão absoluto e o feminino como o outro. Um padrão que é alimentado por certas figuras da internet. A adolescência não ignora a presença de homens fortes e positivos. O detetive responsável pelo caso, por exemplo, é um sujeito íntegro, que encara desafios reais como pai, enquanto o pai do protagonista é um trabalhador honesto, que faz de tudo para proteger sua família. A crítica da série não é contra os homens, mas contra uma ideia corrosiva de masculinidade que se espalha pelas redes sociais. O criador da série revelou que uma de suas inspirações foi Andrew Tate, uma figura polêmica de internet que exerce forte influência sobre jovens e é conhecido por suas declarações radicais sobre gênero e poder. Tate construiu a sua fama como ex-lutador de kickboxing e empreendedor, mas foi seu discurso inflamado sobre masculinidade que o tornou uma celebridade digital e uma das vozes mais polarizadas da atualidade. Ele prega uma visão extrema de sucesso e domínio masculino, defendendo que os homens devem ser implacáveis e que as mulheres, por natureza, devem submissão a eles. A ascensão desse sujeito veio acompanhada de controvérsias sérias. Tate já foi preso sob acusações de tráfico humano e abuso, além de enfrentar processos envolvendo exploração e coerção de mulheres. Apesar disso, continua a atrair um grande número de seguidores, especialmente adolescentes e jovens adultos, que veem nele um modelo de força em um mundo que, segundo a sua narrativa, estaria tentando enfraquecer os homens. É essa faceta do fenômeno Red Pill que a série Adolescência busca explorar. Até que ponto figuras como Tate moldam a identidade de jovens desorientados e os levam a caminhos perigosos? O protagonista de Adolescência personifica esse tipo de influência, e isso é um perigo. Assim como em A República, Platão nos adverte: se os jovens forem educados por sofistas, mestres da aparência e não da verdade, a cidade inteira adoece, Andrew Tate, nesse sentido, é o sofista moderno. Ele oferece uma ilusão de poder que, no fundo, alimenta insegurança e ressentimento. No terceiro episódio, durante uma sessão com a psicóloga, ele deixa escapar uma visão distorcida sobre masculinidade, mulheres, moldada por horas de consumo de conteúdo online. O roteiro brilha ao desmontar expectativas. No primeiro episódio, o pai aparece como um defensor incansável do filho, mas termina quebrado, chorando diante da verdade.
No terceiro, a psicóloga inicia a conversa de forma acolhedora até perceber que por trás da postura calma do garoto há um profundo ressentimento contra mulheres. Um momento que transforma a cena de um simples diálogo para um choque de realidade. Look at me now! You do not control what I do in my life! Get that in that fucking little head of yours! A série também levanta uma questão fundamental. Os pais podem ser responsabilizados pelo comportamento de seus filhos? Em um mundo onde a internet exerce uma influência cada vez mais dominante sobre os jovens, a resposta não é tão direta quanto parece. Os pais do protagonista de adolescência enfrentam uma dor devastadora, a perda da imagem que tinham do filho. Ele não é mais aquele menino que eles pensavam conhecer. Esse dilema ressoa com muitos pais de hoje, que frequentemente se deparam com a surpresa e o desconforto de descobrir que seus filhos, quando longe de casa ou imerso no universo online, passam a adotar comportamentos completamente diferentes. O que parecia ser uma educação sólida e valores claros se choca com a realidade de que, na esfera virtual, esses mesmos jovens muitas vezes se expõem a influências que os pais não conseguem controlar ou até compreender. As redes sociais, com as suas comunidades e ideologias, têm o poder de moldar identidades de forma rápida e radical, afastando os adolescentes do que os pais imaginam ser o comportamento certo. Esse distanciamento entre o mundo offline e online é uma das maiores angústias da paternidade moderna, gerando uma lacuna difícil de preencher e muitas vezes uma relação de desconfiança entre gerações. A internet se transformou em um território moldador de caráter para muitos jovens, mas sem a supervisão necessária. Entregar um celular a uma criança sem qualquer tipo de restrição é, na prática, uma forma perigosa de negligência. Aqui a série acerta ao mostrar que a paternidade não é apenas presença física, mas vigilância ética, aquilo que Kant chamaria de autonomia moral. Se os pais não ensinarem seus filhos a serem homens fortes, íntegros e responsáveis, alguém mais o fará. E o que será ensinado nem sempre será o que esperamos, muito menos algo benéfico. Quando os pais falham em transmitir valores sólidos, abrem espaço para que a internet preencha esse vácuo com doutrinas de dominação e culto ao ego. Mesmo assim, a série não entrega um discurso determinista, evitando cair na armadilha de uma visão vitimista. Ela lembra que o ser humano, como dizia Sartre, está condenado à liberdade. Podemos ser influenciados, mas nunca somos isentos de responsabilidade. Cada indivíduo ainda possui o poder de escolha. O protagonista não se tornou um assassino simplesmente por causa da internet. Ele tomou decisões e, como tal, é responsável por elas. Outros meninos da escola estavam expostos às mesmas influências, mas apenas ele cometeu o crime brutal. A série nos lembra que o ser humano não é um produto determinante do ambiente em que cresce. Mesmo diante de todas as forças externas, a escolha final sempre pertence ao indivíduo. Em meio a todo o barulho, a adolescência nos convida a um silêncio filosófico. Quem estamos nos tornando na era da hiperconectividade? Quem educa nossos filhos? Nós ou os algoritmos? E, acima de tudo, o que significa ser homem hoje? Talvez o maior mérito da série seja este: provocar. Independente de toda a polêmica, a Adolescência se mostra uma série corajosa, provocativa e extremamente relevante para os tempos em que vivemos. E talvez seja justamente por isso que ela está gerando tantas discussões. Mas talvez o maior mérito da série seja o de provocar. Não impor respostas, mas nos lembrar, como dizia Sócrates, de que a vida não examinada não vale a pena ser vivida.
Se esse vídeo te fez refletir sobre as questões levantadas por adolescência, já deixa o like, se inscreva no canal para mais análises como essa. Agora quero saber a sua opinião. Você acha que a internet tem moldado a forma como os jovens lidam com a masculinidade? Ou a responsabilidade ainda está, de fato, com a família e a educação? Vamos discutir nos comentários. Nos vemos no próximo episódio de Entre Cenas e Ideias. Até lá!